porque hoje haverá uma revelação profunda, muito forte da palavra de Deus. Eu vou falar hoje de uma profecia que se cumpriu. Uma profecia que se cumpriu, está na Bíblia e a mídia não divulga. Por que eles não divulgam? Porque é algo que vai abençoar as pessoas. Elas irão entender que a promessa de Deus, ela se cumpre. Então vamos meditar. Eu vou falar hoje sobre o que aconteceu nos Estados Unidos há muito tempo. E eu tenho certeza que você vai se lembrar quando teve aquele atentado. Aquele atentado que esteve nos Estados Unidos está registrado na Bíblia. Talvez você pergunte, como assim, pastor? É possível estar na Bíblia o registro do atentado? É possível. E eu vou provar para você. Eu vou provar na Bíblia. Por isso que eu pedi para você compartilhar com todo mundo esse vídeo. Muita gente vai ser informada do cumprimento dessa profecia. E eu tenho certeza que vai surpreender muitas pessoas. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz aqui, a visão de um carneiro e de um bode. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elã. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Observe que as torres nos Estados Unidos, elas estavam diante de um rio. E eu vou mostrar para você aqui uma fotografia que confirma o que eu estou falando para você. Olha essa fotografia. Olha aqui as duas torres. E aqui, água. Então, essa parte aqui está na Bíblia. Diz aqui, vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elã. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Então tá aqui, as duas torres e essas águas simbolizando o rio Ulai. Continuando, para você entender. Levantei os meus olhos. Quando a Bíblia diz levantei os meus olhos, é porque estava olhando para onde? Para cima. Levantei os meus olhos e vi. Eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. E as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Observe aqui as torres. Essa é mais alta do que essa. Veja como a palavra está se cumprindo, igreja. Isso é muito forte, isso é muito sério. Continuando para você entender. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia. E nenhum animais podiam estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Para você entender melhor, esse carneiro é os Estados Unidos. E o bode, daqui a pouco eu vou falar para você o que é o bode. Então até aí você já está entendendo? Os Estados Unidos representa aqui esse carneiro que Daniel viu na visão. E ele diz aqui, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum animais, esses animais são os países, nenhum dos países podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade
e se engrandecia. Qual é a potência do mundo? É a América. É os Estados Unidos, é a potência. Então aqui você já está percebendo a revelação que Daniel recebeu de Deus. Continuando, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Receba agora a revelação de Deus. Aquele bode, ele vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Olha o que tá na Bíblia, ó. Sem tocar no chão. É o avião. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Como é um avião? O avião não é igual o carro, o autocarro, o caminhão. O avião tem uma ponta na frente. Quando Daniel viu o avião, Daniel não sabia que aquilo era um avião, porque essa revelação foi numa época que a tecnologia não estava avançada. Então, quando Daniel viu aquilo no céu, como ele mesmo diz aqui, ó, presta atenção nessa parte aqui, ó. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra. Sobre é o que está por cima, mas sem tocar no chão. E era o avião. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Então ele viu o avião. Daniel viu o avião. Observe que o avião estava na visão de Daniel. E como Daniel não sabia que aquele objeto era chamado de avião, ele deu o nome de bode, porque aquilo vinha com ímpeto, aquilo vinha com fúria. Continuando, e dirigiu-se ao carneiro, que é os Estados Unidos, que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Lembra que eu falei para vocês da fotografia das torres? Tá aqui escrito, ó, dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas. Tá aqui, ó, as duas torres diante do rio. É a profecia se cumprindo, não há como fugir, não há como escapar. Continuando, diz aqui, ó, presta atenção. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra, e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Foi um escândalo naquele dia. O mundo inteiro ficou sabendo daquele atentado. E para confirmar ainda mais a profecia, eu vou ler agora o livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então essa profecia, ela se cumpriu. Vou ler de novo. Dia de trombeta e de alarido. Isso aqui quer dizer dia de grito. Contra as cidades fortes, Estados Unidos, e contra as torres altas. Está aqui, ó. As torres. Essa profecia se cumpriu. Diga glória a Deus. Deus não falha. E o que ele fala, ele cumpre. Por isso que eu oriento todos vocês a vigiarem, porque a promessa de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus não falha. E se a pessoa abrir o coração e entregar para Deus a sua vida e o seu futuro, essa pessoa vai receber o cumprimento da promessa de Deus. Vamos agora realizar uma oração.
Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre cumpre aquilo que fala. E essa profecia que acabamos de ler na Bíblia, ela se cumpriu. Eu creio que muitas pessoas irão agora ter mais vigilância e cuidado após ouvirem essa palavra. Uma palavra objetiva, uma palavra de profecia que se cumpriu e que todo o teu povo seja abençoado e também fortalecido pelo seu poder. É o que eu lhe peço, meu Deus, e já lhe agradeço. Abençoa o teu povo, prepara-os para o dia da salvação e que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu fico por aqui com a minha participação. Que Deus lhe abençoe e até uma próxima oportunidade.